Salve Domingão, aquele abraço, aqui você ligado no Tomazão TV. Vamos bater um papinho sobre o final de semana, o jogo do Remo de ontem, empate insosso contra a equipe do Volta Redonda, mas acabou sendo um resultado justo, porque o Volta Redonda fez um grande jogo contra o Remo não encaixou muito bem o jogo ontem. Vamos falar sobre esse empate e o Paysandu, que hoje tem um jogo decisivo, como disse o Matheus Vargas ontem, aliás, encarar como uma final, né? E o Paysandu precisa pontuar no jogo de hoje. Independente se for vitória, melhor. Um empate, bom, porque aí o Paysandu vai ter uma semana para tentar se recuperar para o jogo do próximo final de semana contra o Criciúma. Assim como o Remo vai ter uma semana aí para se preparar para ir a Alagoas enfrentar o CRB. Vamos falar disso aqui, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Vamos para 50 mil, você apoiando, dando força aqui no Tomazão TV para a gente poder ficar mais forte e o YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Bom, rápido, ligeiro, domingão para descanso, para reflexões. E o Remo ontem, para mim, na minha opinião, talvez tenha feito o jogo, não diria o pior jogo, mas o jogo que menos encaixou dentro da filosofia do técnico o Daniel Paulista. Não sei se, depois analisando, até depois da entrevista, a gente vai ouvir um pedacinho aqui, da fala dele, inclusive muito lúcida, do técnico Daniel Paulista. Cada vez eu me convenço que ele tem o grupo na mão, ele sabe muito bem o que ele quer e o que ele tem, né, para proporcionar ao Remo. Mas não mudou o sistema pela falta de condições do Janderson, que acabou entrando e acabou sentindo, como ele depois disse, né? E talvez seja até um problema próximo jogo lá em Alagoas, e perdeu o Caio Vinícius, panturrilha, esquece no mínimo 15, 20 dias para tentar recuperar, para voltar. Quer dizer, as contusões vão começar a aparecer e aí você vai ter que fazer composições, aí você muda sistema, mas você tem peça de reposições. Está chegando aí o Matheus Davó, deve chegar mais um aí que vai ser anunciado a qualquer momento, mais 2 jogadores, talvez o Remo até aumente para 3, porque começa a ver que essas reposições elas precisam ser feitas com urgência, né? E foi um jogo em que o Volta Redonda acabou imprensando o Remo na sua linha de marcação baixa, né? Avançou a marcação, não deixou o Remo jogar pelo menos 25 minutos iniciais, fez o gol merecidamente, o Remo respondeu logo em seguida, porque a entrada do Regis talvez tenha dado essa composição de ataque mais efetiva do Remo, e o passe dele pro Pedro Rocha foi algo assim de sensacional. E o Pedro Rocha já havia perdido um cara a cara com o Drosny, né, que é um grande goleiro. Então, assim, foi um empate frustrando a torcida, mais de 30 mil torcedores no Mangueirão, né? Uma tarde quente de sol, mais uma vez confusão para a entrada. Isso aí a diretoria do Remo tem que entrar em ação para resolver esse problema das catracas. Não é a catraca, é o acesso do torcedor no Remo nos dias de jogos de muito público. Cara, não é possível que isso volte a acontecer todo jogo, é o mesmo problema. Ou então tem gente interessada que aconteça isso, né? Levando vantagem nessa situação. Na minha opinião, só pode ser isso. Então, tem que tomar uma atitude urgente a diretoria do Remo com relação ao acesso do torcedor ao estádio. Técnico Daniel Paulista, avaliação lúcida, direta, objetiva, com relação até ao resultado que ele achou justo, Daniel Paulista. Não, na minha visão, acho que o resultado foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram. Vejo que o que nós esperávamos aconteceu. O Volta Redonda ele tem um crescimento nas últimas agora 4 rodadas expressivo, talvez não tanto em resultados, porque conseguiu 6 pontos em 12, mas em termos de rendimento, melhorou muito seu rendimento dentro das partidas. Não é à toa que, se não é a que mais cria, é uma das equipes que mais criam dentro da competição chances de gol. Então nós esperávamos essa dificuldade, esperávamos uma pressão alta, como aconteceu em muitos momentos. Treinamos para tentar vencer essa primeira pressão
mas tivemos muita dificuldade de encontrar o nosso jogo, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos, porque o adversário dificultou muito para nós. Claro que a obrigatoriedade de ter que fazer uma alteração de um jogador importante como é o Caio, mexeu com a estrutura da equipe, porque diante daqueles minutos que já haviam acontecido, enxergávamos que precisávamos de um pouco mais de conexão no meio-campo para ter um jogador mais pensativo, para tentar chegar com mais qualidade ao Pedro Rocha e ao Adailton na frente, e acho que conseguimos depois da entrada do Regis, mas mesmo assim ficou um jogo ainda sempre muito perigoso. O adversário lutou muito pela vitória, pelo resultado. Nós encontramos um empate ainda na primeira etapa. O segundo tempo se desenhou também da mesma forma, um adversário que veio logo no início do segundo tempo para cima, teve oportunidade, aos poucos a equipe do Remo cresceu, teve as suas chances também, mas vejo que o jogo, pelo que as duas equipes apresentaram, acho que foi justo o resultado. Técnico Daniel Paulista falando conosco aqui depois do empate de ontem contra o Volta Redonda. Agora 2 dias de folga, hoje e amanhã, retornam os trabalhos na terça-feira de manhã para o jogo de domingo, 18 horas, lá em Alagoas, contra o CRB. Jogo duro, jogo cascudo, e o Remo tem aí uma semana para tentar recuperar o Janderson, pelo menos, né? Já que o Caio Vinícius está completamente fora de cogitação em função da contusão na virilha. Resultados de ontem, né, do sábado, o Atlético Paranaense ganhou o Atlético por 1-0, o Remo empatou com o Volta Redonda e o Avaí venceu a Chapecoense, né? A classificação não muda, o Remo vai virar o fim de semana na segunda colocação. Pode perder, pode ir até para a quarta colocação, porque ainda vão ter confrontos importantes, como Cuiabá e Vila Nova, né? E o CRB, que ainda joga também na rodada. Goiás é o primeiro com 20, o Remo o segundo com 17, o Vila ainda vai jogar, tem 16 em terceiro, o Avaí é o quarto colocado com 16 pontos, o CRB tem 15, pode ir a 18, pode passar o Remo, e o Vila Nova com 16, pode ir a 19 também, pode passar o Remo se vencerem os seus jogos. O Paysandu, que joga hoje, é o 19º colocado com 4 pontos, por isso precisa vencer. O Novo Horizontino, que está em 10º com 13. E o Volta Redonda, com empate em Belém, foi para a 17ª colocação com 7 pontos. Para ver como a análise foi feita interessantemente com relação à subida de produção do time lá do Rio de Janeiro. O Paysandu hoje precisa vencer. O Paysandu hoje não tem desculpa, cara. Embora com todos os problemas, com desfalques, não sei se o Borazzi vai começar jogando, pode ser preservado para o decorrer da partida. O Brian, a gente não sabe se vai jogar, as informações são muito contidas, muito fechadas, e até o técnico Luizinho, para a formação do time, é mais complicado. Então, fica difícil. A gente até falou ontem na possibilidade do Heverson ser o lateral direito, com o PK na esquerda, jogando o Luan e o Maurício Antônio. No meio não tem muito o que mudar. Aliás, o Dudu Vieira talvez não tenha condições de começar o jogo. E aí o André Lima iria para a posição com o Vilela e o Matheus Vargas. Rossi, Nicolas e o Marcelinho para começar a partida. O Vilela, ele analisa muito bem, ele faz um apanhado geral, assim, dos desgastes, do apoio que o time precisa e deve ter lá em Novo Horizonte, em todo lugar que os times paraenses jogam, tem sempre torcida, e não vai ser diferente hoje no jogo contra o Novo Horizontino, mas sem dúvida o desgaste, a sucessão de jogos, muitas contusões atrapalharam o Paysandu nessa caminhada. Leandro Vilela aqui do Tomazão TV. Uma situação complicada que a gente vem sofrendo. Eu acredito muito que é pela função de inúmeros jogos, pouco tempo de descanso, com muitas viagens que a gente tem nesse pouco tempo de recuperação, né? Nós estamos aí praticamente há 2 meses jogando a cada 2, 3 dias. Seria muito difícil a gente não ter ninguém lesionado, né? Eu lamento muito para aqueles que saíram machucados e estão machucados, torço para que se recuperem o mais rápido possível, mas agora pensando no jogo, nós precisamos concentrar as nossas forças com aquilo que a gente tem disposição, fazer o nosso melhor lá, pensando na melhor colocação possível que a gente possa
sair dessa situação incômoda na tabela. É principalmente nós, né, que vamos estar diante do Novo Horizontino no domingo. Tenho certeza, mais uma vez, nós não vamos estar sozinhos, porque é incrível, onde quer que a gente vá jogar, sempre tem torcedor nosso. A gente concentrar as nossas forças e ter o único pensamento exclusivamente nesse sentido, em sair dessa situação. Uma vitória pode nos levar a sair dessa situação e deixar para trás esses episódios ruins que nós enfrentamos até aqui. Aí o meia, Leandro Vilela, jogador importante, jogador que está inteiro, né? Desgastado tá, mas está inteiro, né? O importante como o próprio Matheus Vargas, jogadores, de repente, importantes para o meio. Não sabemos se o Dudu Vieira vai ter condições de começar o jogo. O time do Paysandu não tem uma escalação confirmada. O Heverson pode ser utilizado na direita se o Brian não jogar. Muito fechadinhas as informações, torcendo para que o Paysandu possa fazer o melhor em campo, né? E que tenha realmente assim, o que puder fazer de melhor, porque o técnico Luizinho, ele está extraindo o que pode, mas está no limite também. Até porque no próximo jogo contra o Criciúma, talvez seja a cartada final, né? Para provar que o Paysandu pode se recuperar na competição. Caso contrário, a diretoria com certeza deve tomar algum tipo de atitude. Vitinho, esse aqui, ó, tá deixando o Red Bull Bragantino, jogador que foi da base do Palmeiras, mas já deu uma rodada, Guarani, Juventude, estava no Red Bull Bragantino sem condições, não está lá no radar do técnico o Fábio Matias, né? E acaba sendo, já saiu fora, andou até pelo Barcelona B, né? Na época do Neymar lá em Barcelona. E o Vitinho pode estar chegando a qualquer momento para assinar com o Paysandu, é mais um, além do David da Hora e outros jogadores que estão pintando aí para que o Paysandu possa reforçar o elenco para o restante da temporada. Aguardemos! Ótimo domingo, tomara que o Papão hoje possa fazer um grande jogo, a gente fica torcendo e que amanhã a gente possa estar aqui comentando um bom resultado. É tudo que a gente quer. Abraço e um abençoado domingo para todo mundo.